Bem, para mim é uma honra estar aqui. E para mim é tão difícil falar para vocês, porque depois de toda essa semana que a gente recebeu, depois de toda a conferência deste fim de semana, eu falei com o Gelson, eu disse, o que mais a gente pode falar? Se a gente é que está aprendendo aqui. Então, eu peço para Deus, Ele transmitir aquilo que eu não for transmitir, Ele falar o que eu não for falar, que seja o Espírito Santo que toque no seu coração, e não eu. Porque eu não tenho poder de nada. E eu quero dizer para você que eu vim aqui para simplesmente compartilhar algumas experiências. Eu não vim ensinar nada. Eu vim compartilhar algumas experiências do campo missionário. Eu vim falar um pouco sobre missões. Eu vim falar sobre Espanha, o lugar que nós estamos ali trabalhando. E em primeiro lugar eu gostaria de começar me apresentando a minha família, Espanha, aí a minha família. Então, o Gelson, que vocês já conheceram, eu do lado. Aí, o garotão é o Joshua. Joshua tem 19 anos. Depois vem lá do lado do Gelson, vem a Gabriela, que tem 22. E depois vem a pequena, que está do meu lado aí, a Michele. Aqui foi no ano passado, aí eu já tinha que apresentar, porque a Gabriela mais velha casou no ano passado, ela tem 22 anos, e ela casou. Ano passado, ela vai fazer 1 ano agora em agosto, que ela está casada. Então, no casamento da minha filha, Gabriela, o Joshua e a Michele. O Joshua e a Michele ainda estão lá, tá, gente? É juventude, então eu tenho que apresentar bem meu filho e minha filha, né? 19 e 17. Então, olha, já senti aí uns assobios. Olha, eu tinha que apresentar e eu babo pelos meus filhos, sabe? Porque uma das coisas que Deus me deu de presente e que eu sempre pedi a Deus foi uma família. E eu não sei, vocês são jovens e muitas vezes a gente passa por certas situações na vida e a gente diz, gente, eu nunca vou chegar lá. Eu nunca vou fazer aquilo. Aquele faz porque Deus deu dons maravilhosos, Deus deu tantas coisas boas para aquele, mas para mim não deu nada. E eu sempre pensei isso de pequena. Eu disse, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou chegar àquilo, eu nunca vou encontrar, eu nunca vou ser. E que é outra história da minha vida, o meu testemunho, mas uma das coisas que hoje em dia eu falo é que Deus sempre tem a mais daquilo que você pede. Ou merece. Porque às vezes a gente mesmo não merece. Mas Deus dá muito mais além do que a gente pede ou precisa. Ele é um Deus maravilhoso. Por isso eu sempre gosto de mostrar aí a foto da minha família. Porque é um dos sonhos feito realidade na minha vida. Ter uma família, e uma família consagrada a Deus. Gabriela casou com um missionário, eles estão fazendo missões, lá na Espanha também, mas eles trabalham com futebol. Tanto o marido, ele trabalha no Ministério de Futebol, tanto a Gabriela, que está de noiva aí, casando, ela também joga futebol, trabalha com futebol e com vôlei. Então, ela está na área do esporte, e eles estão ajudando a muitas escolinhas de futebol, de vôlei, de esporte, na área de evangelismo. E essa daí eu não podia passar a Gabriela sem o marido dela, não posso apresentar, tenho que apresentar o marido dela. O marido dela se chama meu genro, se chama Dan, é genro? Genro, né? Eu falei bem, né? Desculpa meu português. Genro, ele se chama Dan. É um espanhol lá de Madrid e é um missionário de futebol. Aí já vamos deixar a família. E agora vamos falar sobre a Espanha. Espanha. Quantos sabem aqui que Espanha vem escrito esse nome na Bíblia? Vocês sabiam que Espanha está escrito lá na Bíblia? Vocês sabiam que lá em Paulo fala que ele recebeu
do Espírito Santo e viajar até a Espanha. Está em Romanos 15. Romanos 15, versículo 23. Ele disse, eu vou até a Espanha. Então, lá na Espanha, nós consideramos a um museu, todo um estudo, dizendo que Paulo esteve, passou e pregou lá pela Espanha. Então, Espanha, nós chamamos um reino de reinos. E por que nós chamamos um reino de reinos? Porque Espanha está dividida em reinos. Em tempos antigos, era o reino de Castilha, el reino de Castilla-La Mancha, el reino de Castilla-León, el reino de Asturias, el reino de Aragón. Tudo era dividido em reinos. E até hoje, a Espanha toda é dividida em pequenos reinos, em pequenas comunidades. E aí está, Málaga, lá no sul, estamos nós, Málaga. Nós levamos nossa família, nós fomos daqui para a Espanha, faz 25 anos atrás. Eu e meu marido, a gente recém-casados, a gente foi para missões. Fomos trabalhar nas missões. Gelson já tinha feito universidade, geologia, já estava trabalhando no Banco do Brasil. Eu trabalhava como relações públicas da H. Stern, que era de joias, e eu estava crescendo lá dentro. E quando um dia Deus tocou no nosso coração e disse, olha, missões. Então, eu comecei a sonhar sobre missões, eu comecei a planificar missões. Só que no meu coração, missões, eu achava que deveria ser para a Índia. O meu chamado era para a Índia. Tem nada a ver, né? Eu, tão clarinha, tão assim, na Índia. Mas meu sonho era ir para a Índia, trabalhar com menino de rua, com menina de rua. Era o meu sonho. Aí eu conheci o Gelson no Rio de Janeiro e o sonho dele era ir para Angola. Então imagina, eu quero ir para a Índia, ele quer ir para Angola, a gente começou a namorar, começou a dividir os nossos sonhos e dizer, mas você vai para Angola, eu vou para a Índia, como é que assim? Como é que Deus vai fazer? E daí, resumindo a história, Deus chamou a gente para a Espanha. E lá fomos nós, trabalhar na Espanha. 25 anos levamos trabalhando na Espanha. E 25 anos, lá nesses 25 anos, foi onde nasceram os nossos filhos. Nossos filhos, Gabriela e Michele, as duas meninas, nasceram em Barcelona, lá naquela parte amarela, lá de cima, que é a Catalunha, em Barcelona. E o Joshua nasceu em Tarragona. Os três são do reino de Catalunha, lá em cima. Os três são catalães. E na Catalunha, a gente, além do espanhol, a gente tem outro idioma, que é o catalão. Então, lá em cima, nós começamos o trabalho. Entramos na Espanha, lá por cima, e começamos a trabalhar. E para a gente foi algo novo, diferente, porque Deus, a gente planificou tantas coisas, mas Deus, afinal, foi Ele que pôs a gente lá na Espanha. E Espanha tem 46 milhões de pessoas. É um país não muito grande. Minas, eu acho que é enorme. É a primeira vez que eu venho a Belo Horizonte. E Belo Horizonte, assim, achei linda Belo Horizonte. Eu sou de Curitiba, né, como eu disse, mas Belo Horizonte tem algumas coisas parecidas com Curitiba, sendo que Curitiba não tem tanta subidas e descidas, né, gente? Aqui é incrível. Não sei como é que vocês tiram carteira. Carteira de motorista, tirar aqui deve ser maravilhoso, porque você deve empinar, vai se empinar, é incrível. Eu fico assim, impressionada. Quando o Roberto vai passear com a gente, eu falei, Roberto, não vai subir, não vai subir. E ele sobe, nossa. Mas olha, na Espanha, em Málaga nós não somos assim, mas estou maravilhada com Belo Horizonte. Mas vamos voltar com Espanha. 46 milhões de habitantes. É um país que precisa de Deus. Menos de 1% são evangélicos. E desses 400 e poucos mil
que evangélicos, metade deles são evangélicos ciganos. Ou seja, o cigano, a igreja evangélica cigana na Espanha, ela é muito forte. O nome dela é Filadélfia. Então, toda a igreja Filadélfia, você já sabe que é uma igreja de ciganos. Mas é uma igreja somente para os ciganos. Então, é um povo que nós, como não somos ciganos, não podemos chegar até eles. Somente os ciganos podem chegar aos ciganos. 89% da população é católica, muito. Sendo que toda a metade de Madrid para baixo, Madrid está no meio da Espanha, sendo que a metade de Madrid para baixo, temos 89% da população católica, a parte toda de cima da Espanha é ateia. Eles não creem em Deus, eles estão totalmente afastados de Deus. Então é assim algo que nós precisamos orar e clamar pela Espanha. 95 cidades com mais de 5.000 habitantes sem nenhuma igreja evangélica. Há muitas cidades grandes e pequenas sem nenhuma. E quando eu digo não há uma Assembleia de Deus, uma presbiteriana, uma batista, não há nada, nada. Não há nada. Então, é para vocês verem que a necessidade do povo ali na Espanha. Na Espanha, em Málaga, nós estamos numa igreja que há 20 anos atrás, ela foi construída por Willow Creek. E Willow Creek, do pastor Bill Hybels, que vocês conhecem, vocês já ouviram falar, possivelmente muitos já conhecem, pois ele, 20 anos atrás, Deus deu uma visão para ele. Você vai construir, você vai, na Espanha, você vai levantar algo grande, principalmente não só uma igreja, mas um centro de capacitação, de formação para líderes e ensinar pessoas, a formar pessoas para Cristo. Essa foi a visão que eles tiveram. Há 20 anos atrás, eles construíram um monstro de igreja para a Espanha, gente. Que aqui não é, talvez seja pequenininha para aqui, mas lá é um monstro de lugar que nós temos lá. Então, foi construída há 20 anos atrás. E com essa visão que eles tiveram, pouco a pouco foi morrendo. E pouco a pouco houve algo terrível, algo que aconteceu entre a liderança dos Estados Unidos e a liderança da Espanha, de tal maneira que toda a igreja dos Estados Unidos, toda aquela visão que eles tinham, eles tiveram que abandonar para trás, deixaram tudo atrás e foram embora. Esqueceram de tudo, porque não adiantava mais. A coisa estava tão feia que eles disseram, olha, vamos embora, vocês ficam com o edifício e a gente vai embora. E essa igreja ficou assim. A parte de cima, como o Roberto comentou antes, toda a parte de cima, aquela parte que tem cristais de vidro ali, está tudo no bruto, não foi construída, só temos a parte de baixo. E nessa ida deles, a igreja ficou como que meio abandonada. Sendo que a igreja, como vocês dizem, como bem nós aprendemos, a igreja somos nós, né? Mas o povo que tinha ali eram 50, 60 pessoas, para um monstro de lugar que agora tinham. Agora tinham muito problema, muita coisa para resolver e pouca gente dentro do edifício. Mas Deus vai fazendo a obra. Debaixo do edifício, nós temos uma academia. E ali temos uma academia para tudo, para fazer ginástica, para fazer esporte, tudo quanto é esporte, pilates, tem karatê, tem muitos esportes. Aí é toda a sala de musculação e temos uma sala de spinning, uma sala de pilates, uma sala de dança de latina, que a gente diz, ginástica latina. Temos muitas coisas para a comunidade. Então, é um lugar que hoje em dia é um lugar de referência para onde nós estamos. Nós levamos 3 anos nesse lugar. Esse daí é o lugar onde pode jogar basquete, futebol, vôlei,
patinação, temos aula de patinação, temos aula de karatê aí. E domingo, isso muda totalmente. Domingo a gente coloca todas as cadeiras aí dentro, fecha-se com uns biombos assim, fecha um pouquinho, porque isso é muito grande. E a nossa celebração, a gente faz aí pela manhã. Todo domingo a gente coloca o som, coloca a bateria, coloca tudo, os fios todos, o som lá atrás. A gente coloca tudo e quando termina a celebração, a gente retira tudo. Imagina, cada domingo a gente põe e tira, põe e tira. E aí é onde nós estamos em Málaga. Esse é um ministério. E agora eu vou falar sobre alguns testemunhos da nossa igreja, o que nós estamos fazendo ali. E uma das coisas que a gente começou, quando começou a trabalhar na igreja, foi que a primeira pessoa, no começo, que chegou, foi um rapaz surdo. E nós dissemos, uau, agora chegou um rapaz surdo, e o rapaz surdo era da Ucrânia. E ele falava pouco espanhol. Imagina, surdo e ucraniano. E a gente, uau. A primeira coisa que a gente pensou é, como é que a gente vai alcançar esse rapaz? E a gente começou a conversar com ele. Sem saber, eu não sei a linguagem dos signos. Sem saber, a gente começou a conversar. E aí foi quando Deus colocou no nosso coração. Olha, é momento de vocês começarem a trabalhar essa área. Porque vai chegar muito surdo aqui. Vai chegar gente e vocês não vão saber lidar com esse povo. E lá na Espanha, um número muito grande, mais de 1,5 milhão de pessoas são surdas. Mais de 1,5 milhão de pessoas. Só na cidade nós temos mais de 200 mil pessoas surdas. Então, foi algo impactante quando a gente começou a falar sobre o que a gente vai fazer com isso. E esse rapaz tinha chegado na igreja porque ele já tinha batido em um monte de igrejas e nenhuma tinha um contato com ele. Ele sempre ficava lá no final e ninguém ia falar com ele. Porque não tinha ninguém em nenhuma igreja que falasse a linguagem dele. E foi aí quando nós dissemos, sabe o quê? Nós vamos chamar uma pessoa e ela vai trazer, ela vai ensinar aqui o povo a aprender linguagem de signos. Nós chamamos linguagem de signos. Não sei como é que é em português. De sinais. Linguagem de sinais. E começamos. Hoje em dia nós temos classes, temos aulas para a linguagem de sinal. Não só para alguns, senão que a gente anima a igreja, o povo da igreja, a aprender o básico para se comunicar com esse rapaz. Quando ele veio, quando ele viu que a gente respondia, de que ele podia falar com a gente algumas coisas, aí ele começou a trazer mais amigos. E agora, hoje em dia, nós temos a celebração, todo o culto, nós temos ministração também para eles. Então, temos hoje em dia 2 filas de umas 14 pessoas surdas no culto. E tudo começou porque a gente deu atenção a um rapaz, a um único rapaz, que era ucraniano e surdo. Se a gente tivesse dito, olha, sinto muito, ele tinha ido embora e nunca tinha voltado, nem os outros. Hoje em dia, eles estão aí, essa moça é uma das intérpretes, nós temos 3 intérpretes na igreja, já. Depois do curso, das aulas, temos 3 moças que trabalham com o Ministério de Surdos. Então, isso para a gente tem sido uma vitória, porque hoje em dia nós estamos alcançando o povo, um povo que lá na Espanha tem sido muito abandonado. O presidente lá na Espanha, as cidades, elas têm umas associações, que é uma comunidade para surdos. Cada cidade tem. O presidente da comunidade de surdos da cidade de Málaga, ele pediu este ano o batismo, para se batizar. E ele vai ser batizado esse ano.
o presidente da associação, da comunidade de surdos, ele vai ser batizado esse ano. Nós temos alcançado, através do Ministério de Surdos, pessoas para Cristo. Outra das coisas que nós temos feito é trabalhar com os refugiados. Quem já não ouviu falar sobre os refugiados? É um tema que eu sei que nós estamos no Brasil e talvez aqui nós não recebemos muitos refugiados. Eu sei que nós não ouvimos muito sobre os refugiados. Os refugiados para nós aqui estão muito longe. Estão lá na Grécia. Estão muito longe. Estão lá na Europa. Estão entrando na Europa. Mas nós na Espanha, quando começamos a ouvir falar sobre os refugiados, o trabalho, a situação deles, que eles estavam entrando, a precariedade, a dificuldade que eles estavam passando na entrada, foi assim incrível, algo que começou a tocar o nosso coração. E nós começamos a orar e a clamar a Deus: Senhor, o que a gente pode fazer? Só que um dia a gente levantou e disse: gente, a gente não pode ficar orando a vida toda, eles estão lá morrendo. A gente tem que fazer alguma coisa. E foi quando nós começamos uma campanha para arrecadar roupa para os refugiados. E foi aí quando a gente lançou essa campanha pensando somente na igreja. E a gente disse: vamos alcançar somente na igreja, pelo menos vamos encher um furgão, assim, de umas 6 mil quilos, 6 toneladas de roupa. Porque é o que eles estão precisando urgente. E começamos a fazer a campanha. E jogamos essa campanha nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, em um monte de lugares a gente jogou a campanha. Qual foi a nossa surpresa quando o povo da cidade que a gente mora, não só Málaga, porque nós estamos em Rincón de la Victoria, que é uma pequena cidade junto de Málaga. Estamos a 8 quilômetros de Málaga. Faz parte de Málaga. E essa cidade, ela teve um impacto tão grande que todo mundo começou a trazer roupa. Tanta roupa. Todo mundo, escolas, a prefeitura mandava roupa, ela fazia contato com associações que mandavam roupa, sapatos, casacos. E a gente ficou assim, foi demais para a gente. E a gente tinha que pegar aquela roupa toda, classificar a roupa toda. Calça comprida, homem. Calça comprida, mulher. Saia, mulher. Casaco criança, sapato criança. Tinha que ter uma classificação, tudo certinho, para mandar para a Grécia. Só que aquilo foi assim, a gente encheu uma sala enorme, só de roupa. E o povo todo da cidade veio trazendo a roupa. Então isso foi algo impactante quando o povo começou a conhecer quem éramos nós, a igreja ajudando os povos necessitados. E foi a campanha SOS Refugiados. E nesse SOS, aí tem só um pouquinho das roupas, que a gente está começando a juntar as roupas. Mas foi assim, de tal maneira que a gente chegou a ter 17 toneladas de roupa. Tivemos que dizer: não tragam mais roupas, por favor. Eu já não podia ver, olha, eu ia para casa, não podia ver nem o armário, não podia nem abrir o armário, de tanta roupa que a gente via, tanto sapato, tanta coisa. Mas foi uma bênção, porque a gente conseguiu arrumar todas essas roupas, classificar todas essas roupas. Conseguimos um caminhão enorme para levar essas 15 toneladas, porque um caminhão, um trailer muito grande. Aí veio o segundo problema. A gente já não tinha um furgão e a gente só tinha dinheiro para um furgão só. Aí, de repente, a gente dizia: agora com um caminhão tão grande, como é que a gente vai pagar esse caminhão? E esse caminhão tem que sair daqui e já ir lá para a Grécia. E é uma volta enorme, gente. Parece que Espanha está aqui e Grécia está aqui do lado. Só tem que atravessar o mar Mediterrâneo. Só que ele tinha que dar uma volta tão grande que ele não podia só trazer aqui, a passar por aqui só, não. Ele tinha que dar uma volta lá em cima na Europa e descer. E isso ia encarecer muito. E a gente disse: Senhor, a gente não tem nem dinheiro. Como pouquinhos que nós somos aqui, nós não temos dinheiro para levar esse caminhão. E o caminhão já estava lá. E a gente alugou o caminhão por fé. E o caminhão veio. E Deus providenciou
o pagamento desse caminhão, que foram 5.200 euros, só para levar a roupa até lá os refugiados. Nada mais. E nós não tínhamos esse dinheiro, mas Deus foi tão bom que Ele providenciou pessoas, providenciou empresas, providenciou até mesmo a prefeitura da cidade. Nos doou 2.000 euros para pagar o caminhão. Só Deus pode fazer essas coisas. Não depende de nós. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que se nós não damos o primeiro passo, Deus não vai abrir o mar. Quando Moisés, ele disse para Moisés bater com a vara lá, ele disse, dá o primeiro passo, bate. Aí o mar vai se abrir. Mas você tem que crer. Você tem que crer que Deus está na situação. Deus está controlando. Deus é soberano. Ele vai agir. E foi assim que aconteceu. 17 toneladas a gente enviou para os refugiados. Deus fez o milagre. Agora já éramos conhecidos na cidade. E agora, o Gelson, meu marido, ele teve que ir com o caminhão. Gelson, com o caminhão não, ele foi de avião para Atenas, receber o caminhão, porque uma das coisas que o espanhol tem é a desconfiança. Por quê? Porque sempre que há algum problema, o espanhol ele é muito bom em dar, em ajudar, em oferecer ajuda. Assim, quando tem um terremoto, quando tem um problema, ele é o primeiro em ajudar. Só que ele é muito desconfiado se a ajuda dele vai chegar lá. Então, todo mundo que vinha trazer roupa dizia, essa roupa vai chegar de verdade lá? Por quê? Porque também lá na Espanha tem muitas ONGs que trabalham com negócio de roupa, só que quando pegam a roupa assim, é para ajuda humanitária e tudo, só que acabam vendendo essas roupas e fazendo negócio. Então o espanhol sempre dizia, será que isso vai chegar lá? Então o que a gente disse? Olha, a gente não pode só mandar o caminhão, a gente tem que ir também fotografar, fazer um vídeo e mostrar para o povo que trouxe aqui a roupa que nós fomos, que nós estamos lá. Então Gelson foi com o caminhão foi, e Gelson foi de avião, e recebeu o caminhão lá, só ele pôde ir, recebeu o caminhão lá, e nós deixamos lá na Grécia toda aquela roupa. Na Grécia o Gelson esteve então nesses campos, e os campos são uns campos muito tristes, gente. É um lugar muito triste, com muita gente. Às vezes a gente fala campo de refugiados e, sem querer, a gente diz campo de concentração. Sem querer passa essa palavra. Quando a gente vai falar, a gente fala sem querer. Sabe por quê? Porque é como um campo de concentração. Está todo mundo fechado nesse campo. As crianças, as famílias. E essa família, por exemplo, esse homem que vocês veem aí, do lado com seus filhos, ele é um professor de universidade de matemática, da universidade lá da Síria. E esse professor de universidade de matemática, ele disse, olha, eu saí não por necessidade, eu saí porque não há sobrevivência. Se eu quisesse viver com meus filhos, eu tinha que sair. Uma bomba caiu no meu bairro, destruiu todo o meu bairro, por razão de Alá, eles falam assim, porque Alá não quis, eu sobrevivi com meus filhos e minha esposa. Nós não estávamos em casa esse dia, mas quando nós voltamos, não havia nossa casa, não estava lá as casas que estavam do lado da minha casa. O supermercado que eu comprava a fruta cada dia, já não estava lá, eu perdi a noção, não havia nada. Então eu sei que eu consegui sair vivo, mas muita gente está morrendo e eu tinha que sair de lá. Ele disse, eu deixei tudo para trás. Meu trabalho, a minha família, alguns meus pais não quiseram vir, porque já eram muito mais velhos, idosos. Ele disse, eu fui embora com meus filhos, porque eu queria dar esperança aos meus filhos. E ele saiu de lá, saiu de lá da Síria. Esse é um dos filhinhos dele. E Gelson disse que quando entrou na casa dele, nas cabanas, porque são várias cabanas, a primeira coisa que eles fazem é que eles te dão um copo de chá. Eles pedem para você entrar, para você sentar nas almofadas que estão ali no chão. E a primeira coisa que eles trazem é um copinho de chá
para te agradar, para te agradecer. Simplesmente estar ali com eles. Então isso foi para a gente, para o Gelson, quando ele trouxe esse testemunho lá para a igreja, a nossa igreja chorou, a nossa igreja se empolgou com essa ideia de ajudar os necessitados. A nossa igreja até agora era uma igreja que estava fechada em si. Nós estamos todo mundo bem na igreja, uma igreja espanhola, uma igreja que tinha tudo maravilhoso, tudo ótimo, mas que a gente nunca tinha ajudado o necessitado. E foi a partir daí, que a igreja começou a sentir que ela tinha que fazer muito mais do que aquilo. E aí, as casinhas de lá, algumas casas que tem lá. Agora, esse equipe de palhaços, eles voltaram ontem da Grécia. Eu e Gelson, nós teríamos que estar nesse grupo lá na Grécia. A gente tinha uma viagem marcada antes de vir a Belo Horizonte. Nós íamos à Grécia voltar com uma nova equipe para trabalhar só com as crianças. Porque nós vimos a necessidade das crianças, de 200, 300 crianças soltas no acampamento, sem ter o que brincar. Brincavam com pedrinha, um jogando a pedrinha para o outro, porque não tinham nada. As crianças ali, elas estão tão livres, que tem muito problema de desaparição, desaparece criança, porque ninguém tem conta de cuidar de tanta criança. Nossa equipe, fizemos outro esforço, cada um pagou a sua passagem e mandamos outra equipe para lá, simplesmente para trabalhar com as crianças, para estar com as crianças, para brincar com as crianças, para simplesmente fazer companhia àquelas crianças. Levamos balas, pirulito, balão, lápis de cor, levamos um monte de coisa para elas poderem estar brincando. Essa é a situação que nós estamos vivendo agora na Europa. Os refugiados. Agora mesmo na Europa, o êxodo é dos refugiados. O êxodo que está entrando em toda a Europa. Ainda que nós na Europa, e nós quando eu digo porque eu estou lá, ainda que a Europa está fechando a porta para todos eles, ainda que a Europa está mandando eles para um lado, mandando eles para o outro. Manda para a Turquia, volta da Turquia para a Grécia. Manda para a Turquia, volta para a Grécia. E assim estão para lá e para cá. E no meio disso, vidas vão se perdendo no mar. Vidas vão se afogando, vão morrendo sem Cristo. E nós dissemos, nós temos que fazer alguma coisa. Então, nós não podemos passar isso desapercebido. Nós estamos tentando ajudar novamente esse povo, de alguma maneira. Seja levando cabeleireiro para cortar o cabelo de alguns, para limpar, para dar banho, para ajudar, para limpar, para curar, sarar feridas. Coisas que talvez eu não sou médica, mas eu posso estar com uma pessoa limpando, curando, ajudando, sarando, ouvindo simplesmente essas pessoas. E eles estão aí. Essa é um pouco da nossa história, da nossa igreja. A nossa igreja de Parque Vitória, levamos 3 anos lá. E nesses 3 anos, eu estou certa de que Deus começou a fazer algo, a trabalhar a terra de Málaga. Mas sabe, eu sei também que Deus vai trazer algo novo para a nossa igreja, novo para Málaga, novo para a Espanha. Espanha está sendo mexida, o evangelho está começando a tremer nas bases. As pessoas estão tendo que decidir, eu sou de Jesus ou eu não sou. Eu tenho que dizer, eu sou ou eu não sou. E as igrejas estão tendo que dar a cara, não podem mais passar desapercebidas, fechadas. Muitas das igrejas na Espanha são em lugares de aluguel de lojinhas. Muitas vezes brasileiros ou pessoas que vão de outro país vão buscando uma igreja no lugar que você vai na Espanha e você não encontra. Porque os lugares de igrejas, muitos, são em lojas escondidas. Poucas igrejas
tem um cartaz dizendo igreja evangélica, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana. Não existe isso. Às vezes tem uma plaquinha tão pequenininha que não dá nem para ver. E você busca a igreja e não encontra. Eu estou orando para que eu e Gelson, nossa igreja, nós estamos orando para que Deus possa mover, trazer um movimento do Espírito Santo para aquela nação. E clamando pela nação de Espanha. E essa era a minha vontade de falar com vocês. Clamem por Espanha. Eu sei que está muito longe de todos vocês, Espanha. Mas Espanha precisa ouvir de Cristo. Espanha, durante muito tempo, foi um país que colonizou quase meio mundo. Espanha é um país que precisa, porque ele ainda se acha o grande colonizador. Ele acha que ele ainda pode cuidar, colonizar o resto dos países. Mas ele é um país sem Deus, longe de Deus. No sul da Espanha, como eu disse, todo o sul, a maioria deles são católicos. Mas são católicos de nome. Simplesmente, eu sou católica porque eu nasci na igreja católica, não, fui batizada na igreja católica, me casei na igreja católica ou morreu na igreja católica. E aí é católico por isso, simplesmente por isso. Religião. Eu estou aqui hoje e quando pensei em falar sobre a Espanha, eu pensei, Deus, eu não tenho nada mais que falar, depois de tantas conferências maravilhosas, o que eu posso falar mais? O que eu posso ensinar para eles eu estou aprendendo deles essa semana, eu levo 10 dias aqui e eu estou aprendendo deles. Eles é que estão me ensinando. Mas sabe, eu quero nessa noite, eu quero te dizer que Deus está chamando gente aqui para trabalhar, para investir seu tempo nas missões. Missões. Muita gente tem um chamado, Deus tem chamado. E eu não sei se é na Espanha, se é em Portugal, se é na Angola, se é em Moçambique. Eu não sei, a necessidade hoje em dia é em qualquer lugar. Mas Deus tem chamado povo seu para falar sobre Jesus a outras nações. Eu venho clamar pela Espanha, eu venho pedir pela Espanha, porque a Espanha precisa de Jesus. Quando nós chegamos lá na igreja, no dia que a gente chegou na igreja, eu vou contar rapidamente esse testemunho. No dia que nós chegamos na igreja, chegou uma família na igreja, um casal na igreja. E esse casal, depois da celebração, ele veio e se acercou a mim e ao Gelson e disse, olha, pastor, eu tenho uma necessidade de aprender da Bíblia. Eu venho da igreja católica e toda a minha vida, desde criança, eu aprendi na igreja católica tudo o que eu sei. Eu ajudei o padre, eu estava sempre do lado dele. E comecei a entrar nos estudos bíblicos da igreja católica. Só que quando o padre começava a ensinar sobre Deus, a falar sobre Deus, todas as vezes que eu perguntava alguma coisa, ele não me respondia. Ele ficava incômodo. Aí cada dia que a gente tinha reunião, ele me dizia, ele sempre me deixava por último para fazer as perguntas, porque ele achava que eu desestruturava todo o grupo de estudo bíblico lá na igreja católica. Até que um dia o padre levantou, me chamou e disse assim, olha, vamos fazer uma coisa? Não pergunte nada no tempo do estudo. Ele disse, mas eu tenho necessidade de saber porque eu estou lendo a Bíblia. E o que eu estou lendo sozinho, ele tinha uma Bíblia em casa, uma Bíblia que a igreja católica mesmo, ele tinha conseguido. Uma Bíblia que sozinho ele lendo, ele disse, eu tenho coisas que eu não estou entendendo e não está encaixando com o que vocês estão falando na igreja católica. Ele disse, eu preciso saber mais desse Deus. E eu quero que vocês me ensinem. E o padre disse assim, olha, a partir de hoje, você não venha mais ao grupo de estudo bíblico. Porque você está tirando a atenção de todo o resto do grupo. Você está fazendo perguntas que não devem ser feitas. Ele disse, mas eu só quero saber de Deus, do Deus que essa Bíblia fala. Ele então disse que o padre disse, eu não quero ver você mais lá no grupo. Então nesse dia, nessa semana, ele disse, então eu vou
lá naquela igreja evangélica, que ele tinha um familiar dele que estava indo nessa igreja evangélica e falou, vai lá, que talvez lá eles possam te explicar sobre a Bíblia. E ele chegou no mesmo dia que nós estávamos chegando na igreja. E a primeira coisa que ele disse é, pastor, você pode me ensinar um pouco? Eu tenho muitas dúvidas sobre a palavra. Eu tenho muitas dúvidas sobre este livro. E ele começou a ler e nós começamos a fazer o discipulado com ele e com a esposa dele, com o casal. E nós dois íamos cada semana fazer o discipulado, cada semana. Eles aceitaram a Jesus. A mulher estava resistindo, mas ela aceitou a Jesus. Eles foram batizados. No ano seguinte, os filhos deles foram batizados, aceitaram Jesus, foram batizados. A família hoje inteira está lá na igreja. Tudo porque o mover, o Espírito Santo tocou na vida daquele homem e deu uma fome, uma sede de Deus na vida dele. Esse homem, hoje em dia, é o líder da mão direita nosso lá na igreja. Ele cresceu de tal maneira, ele aprendeu, ele tem bebido tanto de Deus, que hoje em dia ele é um dos líderes lá da igreja. Deus tem feito assim coisas maravilhosas, mas sabe, nós não podemos deixar. Temos que clamar, temos que clamar, temos que clamar, temos que orar. E Deus precisa de você. De você, jovem. Porque hoje em dia, quando você é jovem, sabe, quem não tem sonhos aqui? Você não tem sonhos? Não. É o contrário. Quem tem sonhos, então? Porque levantou uma mão, todo mundo tem sonho. Quem tem sonhos? Quais são os seus sonhos? Eu quero me casar, eu quero comprar uma casa, eu quero estudar, eu quero viajar, eu quero fazer tantas coisas. Cada um de nós tem um sonho. Mas sabe o que? Deus tem um sonho para você. Deus tem algo para você. Pergunta para Ele, qual é, Senhor? Qual é o sonho que Tu tens para mim? Qual é o propósito por qual eu fui criado? Eu não vim nessa terra só para trabalhar, para ganhar dinheiro, para me formar, para ser grande empresário. Tudo bem, isso é passageiro. Mas qual é o propósito de Deus na sua vida? Ah, mas eu nasci, não tenho esses dons, eu não nasci para isso, eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Nossa, essa igreja não pode falar isso, porque essa igreja eu tenho visto como todos são evangelizadores. Todos nas suas células estão falando de Jesus. Mas olha, Deus tem muito mais ainda que você possa recolher. Deus tem algo enorme para você. E sabe qual foi a palavra que me veio à mente? A vida de Davi. Essa semana, quando eu estava pensando, eu disse, Davi. Sabe por quê? Porque quando o profeta Samuel foi chamado a ungir alguém para o reinado, para o reino, para o trono, ele foi chamado e ele foi levado a uma casa. E nessa casa apareceram vários. E a palavra diz em 1 de Samuel 16, diz que o Senhor disse a Samuel, unge, eu tenho alguém ali. E Samuel foi e começou a chamar de um em um, de um em um. E veio o irmão mais maravilhoso de Davi. E veio aquele homem poderoso e forte. E Deus dizia ao profeta, não é esse, não é esse. E o irmão, era um desfile de irmãos. E vinha o outro irmão e Deus dizia a Samuel, ainda não é este. E trazia o outro irmão, e cada irmão melhor que o outro, com mais coisas. Esse tem aqui, esse tem estudado isso, tem estudado aquilo, a carreira dele é essa, ele tem projetado isso, ele tem... Não é esse ainda. Esqueceram até do Davi, nem tinham chamado Davi. Quando o profeta disse, falta alguém mais aqui? Não, falta o pequeno Davi que está lá fora. Vocês conhecem a história. O pequeno Davi que está lá fora, ninguém tinha se lembrado dele. Nem o pai. Nem o pai tinha se lembrado dele. Mas o versículo que me chama a atenção é o versículo 7 que diz, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência,
mas o Senhor vê o coração. Amém? O Senhor vê o coração. Olha, eu quero te dizer aqui, jovens, o Senhor não está vendo o seu currículo. O Senhor não está vendo o que você estudou, o que você é, o que você fez, ou o que você deixou de fazer. Você pode ter até os melhores currículos, melhores carreiras, melhores estudos, mas se o teu coração estiver longe do propósito de Deus, não vai acontecer nada, nada vai mudar na sua vida. Mas você pode dizer, mas eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não sei nada, eu não sou missionário, eu não sei ir. Talvez eu seja simplesmente um líder de célula. Nada mais, eu não sou nem um coordenador, nem um supervisor, eu não consigo. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E eu quero dizer que quando a primeira vez Deus tocou no meu coração, eu era a pessoa que eu diria, Deus, isso não é para mim. Deus, eu não tenho essas habilidades. Deus, eu não fui chamada para isso. Eu quero dizer que eu fui filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, prima de pastor. Toda a minha família tem pastores. E a última coisa que eu queria na minha vida era ter me casado com um pastor ou ter sido uma pastora. Era a última coisa que eu queria na minha vida. Eu queria fazer qualquer outra coisa, menos ser chamada pelo Senhor. Mas o Senhor sempre me chamava, você vai, você vai, você vai. Mas eu sempre dizia, não, 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 não. Porque eu não sou capacitada, eu não sei. Tem outras pessoas que sabem muito mais que eu. Outras pessoas que vão fazer muito melhor que eu. O Senhor não vê a tua aparência, o Senhor não vê a tua capacidade, o Senhor simplesmente vê o que você tem nas suas mãos. E é isso que eu estou falando com você. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos de verdade diante de Deus? Que os seus sonhos não sejam só alcançar coisas materiais, que sejam alcançar uma carreira, um carro, uma casa, casar. É um sonho maravilhoso. Eu acho que é de Deus que você case, que você consiga um bom marido, uma boa esposa. Amém? Amém? Todos vocês, eu declaro que todo aquele que estiver solteiro vai casar. Deus vai ungir, Deus vai trazer bênção, Deus vai trazer aquela mulher valorosa, aquele homem de Deus. Amém? É isso vocês gostam, né? Isso vocês gostam. Isso vocês gostam. Deus vai trazer. Mas olha, rapazes, moças, até mesmo no casamento, até mesmo a mulher ou o homem de Deus, peça a Deus. Peça a Deus. Porque nós temos visto muitos casamentos que foram feitos dentro da igreja e que não deu em nada. Eu sempre disse para os meus filhos, olha, eu quero que vocês casem com servos de Deus. Não só crentes. Eu quero que vocês casem com servos de Deus. Eu quero uma serva para o meu filho. Eu quero um servo para minha filha. Eu não quero um crente, simplesmente. Eu quero um servo, uma serva. Por isso, eu quero te pedir, clama a Deus pela tua vida. E pede, Senhor, qual é o sonho que eu preciso conquistar, que tem a ver com os teus sonhos, com o teu propósito na minha vida. Missões é isso. Você pode fazer missões em qualquer lugar, na sua célula, com seus vizinhos, na sua cidade, no seu país, no seu continente, fora daqui. Não importa aonde você vai fazer missões, mas deixe que Deus trabalhe na sua vida. Deixa que Deus te use, porque Deus não está pensando na sua aparência, no que você tem, na sua conta bancária, no seu carro. Deus não tem pensado nisso. Deus quer saber o que você tem no seu coração. Deus quer usar os dons para a honra e glória do seu nome. Amém? Baixa a tua cabeça. Eu quero orar por você. Vamos ficar de pé? E eu gostaria muito que você pusesse diante de Deus isso. Deus, o que é que eu ainda não te entreguei totalmente?
Talvez sejam meus sonhos, Deus. Talvez eu estou lutando contigo, Deus. Talvez eu estou dizendo, Deus, eu não quero. Deus, isso aqui eu não abro mão, isso aqui é meu. Deus, não mexe nisso, isso aqui é só meu. Deus, e Deus está dizendo, eu não vejo tudo isso. Eu quero o teu coração, filho meu, eu quero o teu coração. Eu quero tua entrega total. Eu quero trabalhar em você. Eu quero os seus dons. Eu quero te usar. Mas eu não sou nada. Davi também não era nada. Davi não foi nem lembrado pelo pai. Ele foi recusado. Ninguém lembrou dele. Talvez ninguém lembre de você. Talvez você senta lá na última cadeira e ninguém pensa em você. Você é um invisível dentro dessa igreja tão grande. Mas sendo invisível dentro dessa igreja tão grande, Deus quer te usar. Deus quer trabalhar na tua vida e quer dizer, eu preciso de você. Eu quero você com aquilo que você tem. Ainda que todo mundo não esteja olhando para você, ainda que todo mundo não precise de você, eu preciso de você. Eu preciso das suas mãos, eu preciso dos seus pés, eu preciso da sua voz, eu preciso do seu coração. Tem muita coisa por conquistar, tem muita terra para conquistar. Tem muito Belo Horizonte para conquistar, tem muita Espanha para conquistar, tem muita Málaga para conquistar. Simplesmente ore e pede ao Senhor, Deus, eu somente posso me dispor. Eu não tenho nada mais, eu só posso me dispor. Fala com Deus, baixa a tua cabeça, ora, diz, Senhor, aqui estou, Senhor. É o que eu sou. Eu não sou nada mais. Eu não tenho nada mais. Eu sou invisível. Ninguém conta comigo. Ninguém me chama. Eu não canto lá no louvor. Eu não estou lá em cima. Eu não estou fazendo. Eu não sou líder. Eu não sou nada, Senhor. E o Senhor diz, filho meu, eu quero contar contigo. Filho meu, eu não desisti de você. Filho meu, eu te amo. Eu tenho grandes sonhos. Eu tenho um propósito lindo para a sua vida. Mas eu preciso que você diga, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. E o Senhor vai enviar. O Senhor vai te levar aonde Ele quiser que você vá. Deus, ó Deus, quão formosos são os pés daqueles que levam a palavra de Deus, que traz salvação. Ó Deus, eu te peço por estes jovens, Senhor, pelos sonhos desses jovens, Senhor. Eu te peço por cada um deles, Senhor, que Tu possas estar falando, Espírito Santo, na vida de cada um deles, Senhor. Que Tu possas tocar e dizer, filho meu, vem, eu preciso de você. Eu preciso usar as tuas mãos, eu preciso usar a tua voz, eu preciso usar a tua vida, os teus pés. Filho meu, eu te amo tanto, eu tenho tanto para te dar ainda. Ó Deus, toca, Espírito Santo, fala, Espírito Santo, a cada jovem aqui, e aqueles jovens que ainda não sabem nem qual vai ser o futuro deles, eles estão indecisos no que eles vão fazer. Deus, chama cada um com a sua profissão, com o seu trabalho, mas chama Deus, com a sua preparação, chama Deus, e usa Deus a cada jovem aqui, Senhor. Cada jovem aqui, Senhor. Aquele jovem que de noite na sua cama diz, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Deus, chama, Senhor, fala, Senhor, ao coração desses jovens. E como Davi, Senhor, que Tu usaste de grande maneira, Pai, que Tu disseste, ó Pai, que ele é um grande homem segundo o Teu coração, um homem segundo o Teu coração, um amigo, um servo. Usa estes jovens, Pai, usa estes jovens, Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra, Deus. Leva, Senhor, estes jovens às nações, Angola, Moçambique, Espanha, França, Itália, Bolívia, Equador, Índia,
qualquer país, Belo Horizonte, Brasil, Minas, no interior de Minas, seja onde for, Pai, chama, capacita esses jovens, ó Pai, e leva-os até os confins da terra, ó Pai. Ó Deus, usa a cada um deles para a tua honra e para a tua glória. No nome santo de Jesus, nós te rogamos e te adoramos. Amém. Amém. Que Deus possa usar cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com vocês.